nunca fez uma oração sincera e após isso não ouviu nenhuma voz, não viu nada acontecer e não sentiu nenhuma manifestação de Deus? Isso acontece com todos nós. Em muitos momentos, somos impactados pelo inquietante silêncio de Deus, achando que Ele não nos ouve e nem nossas orações. Nem sempre conseguimos interpretar o chamado silêncio de Deus, ou mesmo entender aquilo que Ele está querendo nos mostrar, e isso nos deixa numa condição pavorosa. Muitas vezes o silêncio de Deus pode ser um indicativo de que nossas motivações estão na rota errada. Podemos estar sendo levados por interesses egoístas, paixões carnais, teimosia, caprichos, orgulho e cobiça. Nesse caso, o silêncio de Deus é um indicativo claro para uma reflexão mais cuidadosa a respeito do que estamos pedindo e por que Deus não está nos respondendo. Quando estamos diante do silêncio de Deus, quase sempre não nos ocorre que não chegou ainda a hora de Deus agir, concedendo nossa petição. Achamos que nós é que estamos certos, de que sabemos o tempo e o modo das coisas acontecerem. Somos ansiosos, impacientes, sem esperança e muitas vezes sem fé diante dos nossos pedidos e do silêncio de Deus. Então decidimos renovar nossas forças e começamos a nos lembrar que Deus é poderoso, que Ele nos ama e tem o tempo certo para tudo acontecer. Muitas vezes oramos pedindo algo e esperamos que aquilo se realize no nosso tempo, mas nem sempre é assim. Aí é quando desanimamos, achando que Deus não ouviu nossas orações. Nós não temos todas as respostas, mas de uma coisa devemos ter certeza: Deus é fiel, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E se algo ainda não aconteceu, é porque não é a hora, ou mesmo porque não é da vontade de Deus, e certamente Ele sabe o que é melhor para você. Encontramos por toda a Bíblia Deus em silêncio e ao mesmo tempo testando a fé e a esperança de seus servos. Diante disso, o que a Bíblia nos mostra sobre o silêncio de Deus? Existem mesmo orações que Deus não responde. Por que isso acontece? Até quando conseguimos manter a esperança e a fé em Deus, mesmo sem ter uma resposta? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Quantas vezes você já foi na presença de Deus, pedindo alguma coisa do seu coração, que você não achou resposta? Você ficou muito frustrado. Eu acho que todos já passamos por essa experiência frustrante. Nós queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo. E quando vamos para Deus, queremos que Deus possa responder nossas orações imediatamente. Então, quando parece que Deus diz espera, quando parece que Ele demora, nós confundimos o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Mas eu quero que fique claro o seguinte: Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente da sua vida. Deus sempre está com você. Deus está presente, vem juntinho você. Por favor, não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Hoje vamos abrir a palavra de Deus e vamos encontrar resposta porque às vezes parece que Deus fica calado. Por que parece que Deus fica em silêncio? Mas antes, eu quero apresentar para você o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, um DVD maravilhoso, preparado com muito carinho para você, onde você vai encontrar 15 temas preciosos
para compreender mais a vontade de Deus para a sua vida. Você pode ligar para nosso WhatsApp, ou melhor, enviar uma mensagem para nosso WhatsApp, DDD 12 98 244 44 49. Vou repetir mais uma vez, DDD 12 98 244 44 49. Mande uma mensagem para nós dizendo: eu quero o presente que está oferecendo ali no programa, está escrito DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Você está pronto para abrir a Bíblia? Eu estou pronto também para abrir o coração. Vamos fazer uma oração? Pai querido, obrigado porque hoje estamos mais uma vez prontos para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra possa abrir nossos olhos para uma realidade que até hoje não compreendimos. Como podemos compreender Teu silêncio? Muitos pedidos de nós são muito bons, mas por que às vezes Deus não responde? Como poder compreender a soberania de Deus? Nos ajuda a entender hoje. E ainda quando não tenhamos todas as respostas, nos ajuda a confiar em Ti. Vamos abrir a Tua palavra e que Teu Santo Espírito possa colocar essa verdade em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O silêncio de Deus neste mundo onde tem tanto barulho, às vezes pode ser uma linguagem de amor de Deus. Mas sabe uma coisa? Não é fácil entender, não. Não. É muito difícil compreender quando Deus fica em silêncio. Eu já encontrei uma pessoa que faz algum tempo diz para mim: pastor, eu prefiro não acreditar em Deus por uma razão muito simples. Eu prefiro pensar que Deus não existe a pensar que Deus existe e quando eu mais precisava dele, ele ficou em silêncio. E ele contou para mim uma história, na verdade, muito triste. Ele disse assim: quando eu tinha 7 anos de idade, eu pedi de todo o coração que meu pai não morresse. A igreja se arroelhou diante de Deus, pediu de coração, o desejo foi grande. E sabe uma coisa? Eu chorava, pedindo a Deus que, por favor, meu pai que estava doente possa ser sarado. Mas não aconteceu. Depois de umas semanas, meu pai morreu. E eu não somente fiquei triste, porque acontece que, depois da morte de meu pai, outra pessoa estava também com a mesma doença que meu pai. A igreja também orou por ele. Sabe uma coisa? Deus sarou ele. Mas por que Deus não respondeu minha oração? Por que ele ficou em silêncio quando meu coração estava muito angustiado? Por que quando meu coração gritava por um milagre, Deus ficou em silêncio? Eu prefiro não acreditar em Deus, porque o silêncio de Deus dói muito. Se Ele realmente existe, por que Ele não responde imediatamente todas as orações? Se muitos de nossos pedidos são realmente pedidos bons, mas por que Deus não responde todos? Mas eu também achei outra pessoa, que um dia falou comigo o seguinte: pastor, sabe, eu estou muito agradecida com Deus. Por quê? Porque Deus não respondeu minha oração. Olha só, uma pessoa dizendo: eu estou frustrado porque Deus não respondeu minha oração, e outra pessoa dizendo: eu sou muito feliz porque Deus não respondeu. Porque aquilo que eu estava pedindo nesse momento, se Deus houvesse dado para mim, minha vida agora seria um inferno, não seria vida. Mas agora Deus mostrou para mim um plano melhor. E glória a Deus, graças a Deus que Ele não respondeu a minha oração. Ele não deu o que eu queria, Ele deu o que eu precisava. É muito difícil, às vezes, entender as pessoas,
Mas também para as pessoas é muito difícil compreender a soberania de Deus. Que coisa é soberania de Deus? Ele faz o que é bom. E às vezes o que é bom para nós, no momento que estamos necessitando, precisando, não é bom, é difícil aceitar. Mas temos que aceitar que Deus, que tem o controle de tudo e que Ele conhece o futuro, Ele sabe por que permite muitas coisas em nossa vida. O silêncio de Deus nos ensina duas coisas importantes. Número 1, o silêncio de Deus nos ensina a esperar em Deus. Os seres humanos estamos muito acostumados a que as coisas possam acontecer em nosso tempo, como nós queremos. Nós estamos acostumados com a tecnologia. A tecnologia facilita muito a vida, que a informação que você quiser está muito perto, muito próximo e muito rápido. Mas também queremos que isso possa acontecer com Deus. Outra coisa, Deus às vezes fica em silêncio para que nós aprendamos a confiar nele. Você sabia que uma pessoa acrescenta sua confiança em Deus na espera? Quando você sabe que realmente confia em Deus? Quando você não tem evidência alguma e você continua acreditando que Deus está com você. É ali onde se acrescenta nossa confiança, nossa esperança nele. Então, por favor, continue orando. Sabe por quê? Porque a oração já é a resposta para todo problema da vida. Mas você pode dizer assim, pastor, ainda quando Deus não responda o que eu estou pedindo, sim. Ainda quando Deus não responde o que você está pedindo, a oração já é uma resposta para seu problema. Mas para que você entenda, eu vou explicar por quê. Porque a primeira coisa que você vai receber quando você ora é paz no coração. Quando você tem paz no coração, as coisas podem estar muito difíceis. Mas se você tem um coração calmado, coração com paz e esperança, você vai superar as maiores crises na vida. Acredite nisso. Acredite que é melhor ter marcas nos joelhos que feridas no coração. Antes de qualquer decisão da vida, coloque a Deus em oração. Por que na Bíblia eu encontro que Deus responde muitas orações para pessoas como Ezequias, por exemplo? Um dia o profeta foi para ele e disse assim, você vai morrer. Ezequias foi para Deus e disse assim, eu não quero morrer. Por favor, me dá mais anos de vida. E Deus escutou a sua oração. Por que Deus escutou a oração de Jonas quando ele estava ali no ventre do peixe? Ali no mar, no fundo do mar? Por que Deus respondeu a ele? E por que Deus não respondeu outras orações? Acaso a Bíblia apresenta algumas condições, algumas coisas muito importantes para que Deus responda a nossas orações? Na verdade, sim. Por exemplo, eu vou apresentar para você o primeiro texto da Bíblia. O livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, é uma promessa de Deus que diz assim, olha só, clama a mim e eu te responderei. E eu te mostrarei coisas grandes e ocultas, coisas que você não percebe, mas você tem que clamar. Deus não somente ouve as suas palavras, Deus também conhece o desejo do seu coração. Deus também escuta o grito do coração, a angústia do coração, o desejo do seu coração. Clamar não significa ir para Deus com uma oração que você aprendeu e vai repetir a mesma oração. Não. Clamar é expressar nosso verdadeiro desejo. Por isso Jesus diz no livro de Mateus capítulo 7, verso 7, pedi e se os dará. Tem que buscar.
tem que chamar a porta, tem que bater a porta. 3 ações. Você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater, você tem que chamar. Isso significa que Deus não responde aquelas orações mecânicas, aquelas orações que somente são de lábios, aquelas orações que não está acompanhada do desejo real do seu coração. Clama-me, eu te mostrarei coisas grandes, coisas que você não conhece, mas você tem que clamar e você tem que confiar. Número 2, o livro de Mateus, capítulo 21, verso 22, olha só a promessa de Deus. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sabe que é uma promessa de Deus? Tudo. Se você acredita naquilo que você apresenta a Deus, acredite que Deus já tem uma resposta para você. Mas você tem que crer. Você sabe que a dúvida é como um teto sobre nossa cabeça que impede receber as maiores bênçãos de Deus? Quantas vezes nós vamos para a presença de Deus, mas com muita dúvida no coração? Muitas vezes vamos para Deus pedindo uma coisa que não acreditamos. Lembro de uma história de uma criança de 7 anos que um dia estava indo com um grupo de crentes para orar a Deus por chuva. Mas a única pessoa que levava um guarda-chuva era essa criança, uma menina de 7 anos de idade. E as outras pessoas disseram para ela: por que você está levando aqui o guarda-chuva? Ela diz: porque vamos a orar que chova. É essa fé que Deus precisa de você. E isso significa que quando eu vou orar, eu vou aguardar a resposta de Deus, mas eu vou acreditar que Deus vai responder a minha oração. O livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz que nossas orações têm que ser conhecidas por ações de graça. Eu pergunto para você, você é grato com Deus? Você vai para a presença de Deus somente para pedir ou também vai para agradecer? Tem muitas pessoas no mundo que acham que Deus é somente procurar Ele quando uma pessoa está em emergência na vida, quando uma pessoa precisa dEle. E quando você já está tudo bem, você já esquece de Deus, das coisas para Deus, toma seu próprio caminho, não precisa mais de Deus. Mas quando você está na crise, você não tem emprego, você está doente, ali vai para Deus. Não, vai para Deus em todo momento. Porque Deus pode responder hoje sua oração, na situação que você está vivendo, mas logo você vai esquecer que Deus ajudou. Às vezes Deus não responde nossas orações porque a dificuldade que nós temos é a única coisa que nos faz depender dEle. Às vezes Deus não cura o câncer porque o câncer é a única coisa que faz que você vai para a presença de Deus. Às vezes Deus não resolve todos os problemas porque os problemas são a única coisa que você faz que possa depender de Deus. Por favor, seja grato com Deus. O livro de João, capítulo 15, verso 7, tem outra promessa de Deus. E ali o livro de João, capítulo 15, verso 7, diz: se permaneces em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que promessa linda, né? Você tem que permanecer. Permanecer em quê? Em Deus. Como eu permaneço em Deus? Através da palavra, através da oração, através da comunhão com Deus. Porque quando você está perto de Deus e caminha ao lado de Deus, você sabia que seus pedidos mudam? Porque se você passa muito tempo com Deus, seus pedidos vão ser
mais espirituais. Você já não vai procurar coisas materiais, mas vai procurar coisas espirituais, porque os pedidos do ser humano vão mudar de acordo à direção que nós estejamos caminhando na vida. É isso o segredo da oração. Outra coisa, você precisa se submeter a Deus. A palavra submissão é uma das palavras que o ser humano não gosta. O que significa submeter a Deus? Lembre uma coisa, quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos pediu que na oração nós podamos dizer, seja feita a tua vontade. Isso o que significa? Que você submete sua vontade baixo à vontade de Deus. A vontade de Deus está acima de meus próprios sentimentos. A vontade de Deus está acima de meus próprios pedidos. Você sabe disso? Quando Jesus foi para orar, lá no Getsemane, Ele pediu para o Pai, Pai, seja feita a tua vontade. E na oração, Ele ensinou para nós que possamos orar assim, seja feita a tua vontade. Então, por que você está frustrado quando você pediu a vontade de Deus e a vontade de Deus é que Ele não vai responder como você quiser? Você tem que aprender a confiar que aquilo que Deus permite na sua vida, ainda quando não tenha todas as respostas, sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Ele é o nosso Pai. E um pai sempre dá o melhor para seus filhos. Mas você tem que aprender a confiar na vontade de Deus. O livro de Salmos, capítulo 40, verso 1, diz assim: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A primeira palavra que aparece aqui no texto é esperei confiantemente no Senhor. Esperar é uma das coisas que os seres humanos não gostamos. Não gostamos de esperar. Mas a oração tem que nos ensinar a confiar e a esperar na vontade de Deus. Você está esperando na vontade de Deus ou você quer que Deus possa fazer as coisas que você pede no momento que você quiser? Outra coisa importante que Jesus nos ensinou na oração é que nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Porque se você não perdoa as pessoas, também você não vai receber o perdão de Deus. Não perdoar as pessoas é como quebrar a ponte onde você mesmo tem que passar. Mas você pode dizer assim, pastor, é a coisa mais difícil, né? Sim, eu sei. Porque às vezes, nosso coração tem muitas feridas. Tem muitas pessoas que abriram feridas muito grandes, que levam um pouco de tempo, que levam um processo. Mas sabe uma coisa? Tire o veneno de rancor, de ódio do seu coração. Aprenda a perdoar, porque assim como Deus perdoou você, você tem que aprender a perdoar os outros. E acredite uma coisa, que o perdão é o único remédio para sarar ou para fechar o coração ferido. É o único remédio. O perdão é muito necessário, é muito importante. Outra coisa, você tem que aprender a perseverar na oração. O livro de Colossenses, capítulo 4, verso 2, diz que aprenda a perseverar na oração. E sempre ore em nome de Jesus. Porque quando você ora em nome de Jesus, o nome de Jesus é glorificado através de seus pedidos. Deus, às vezes, fica em silêncio. Sabe uma coisa?
O silêncio de Deus parece nos desesperar, mas é o melhor. Eu vou explicar por quê. Um dia, o apóstolo Paulo foi para Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8, diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, que coisa tinha? Um espinho na carne. Ele tinha algum tipo de sofrimento da vida. E o apóstolo Paulo, um homem de muita fé, o escolhido de Deus para levar a mensagem para os gentios, ele foi para Deus e diz: por favor, tire esse espinho da minha carne. E Deus disse assim: não, Paulo, basta a minha graça. Meu poder se aperfeiçoa na debilidade, na fraqueza. Às vezes Deus não vai tirar o problema que nós temos, porque a única coisa que nos ensina a depender de Deus. Mas, por favor, continue acreditando em Deus, ainda quando não tenha a resposta que você espera. O profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, diz: aunque a figueira não floresça, aunque não tenha fruto as vides, ainda quando tudo esteja ruim, ainda quando eu não tenha resposta de parte de Deus, eu continuarei acreditando, continuarei confiando em Deus, porque Ele sabe que coisa é o melhor. Eu sei que você tem um pedido muito especial. Estou falando para alguém que está no hospital, para alguém que perdeu um filho, para alguém que tem feridas no seu coração, para alguém que não tem emprego, para alguém que tem muita necessidade. Você já pediu muito a Deus. Você não acha que esta é a melhor oportunidade para Deus nos ensinar a confiar, a depender dEle? Deus cuida de você. Deus ama muito você. E Deus quer ensinar a maior lição que os seres humanos demoramos em aprender. Lição de dependência de Deus. É por isso que às vezes Ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio, mas Ele está muito próximo de nós para nos abraçar. Por favor, não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus, porque Deus sempre está presente na sua vida. E hoje, Ele quer que você acredite nas promessas que Ele tem na sua palavra para você. Você quer se entregar a Jesus? Você quer aprender a confiar na vontade de Deus? Eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado porque Tua palavra traz resposta para todas as nossas perguntas. Tem muitas pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que têm pedidos no seu coração, mas não entendem por que às vezes não respondes. Mas hoje compreendimos que às vezes Deus diz não e detrás de cada não tem uma bênção disfarçada. Hoje aceitamos a Tua vontade, colocamos nossa vida em Deus e confiamos e acreditamos que sempre estás conosco. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por trazer esperança no nosso coração. Coloca paz no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir ao programa. Lembra uma coisa, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe.